Boa noite, meu mano, beleza? E aí, Felipe? Boa noite, mano. Tudo em paz aí? Tranquilo, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo. E você, tá tranquilo aí? Ah, sim. Tá ótimo. A galera chegar aqui. Demerson, Rodrigo, Massa. Massa. Boaz. Boa noite a todos aí que estão chegando aí. Adson, muito obrigado, cara, ter aceitado bater esse papo aqui comigo. E é Você, isso, cara. você não sabe o quanto eu fiquei feliz quando você disse, vamos fazer, cara. Esse, pô, bicho, eu tô realizando aqui um sonho que eu tenho de, Obrigado. de conhecer você assim, por mais que seja virtualmente, né? Mas eu espero um dia que você venha aqui para lá de Recife, Olinda, a gente trocar uma ideia, a gente sentar para almoçar junto, jantar Pode junto, crer. né? Trocar Pode essa. crer. Isso é um prazer, cara. Prazer falar com você, conhecer. Já tive por aí, né, em alguns anos atrás, aí com alguns projetos de amigos, assim, né, de colegas e como convidado, né, como um sideman, né, com a banda Coros, tive com Carlinhos Félix. Hum, Tive com o Thales também nessa região aí, se eu não me engano. E acho que não, em Recife com o Thales não. Tive lá pro lado de Maranhão, outra zona. Mas é um lugar que eu curto muito, né? Fazer aí, a energia é boa da galera aí, então sempre bom aí ver vocês. E pronto, quando tiver por aí, esse almoço aí vai estar marcado. opa, com certeza. Eu acompanhei tua carreira há um certo tempo, tá? É, não é nenhuma surpresa para mim você ter ingressado na época com o Neil Moss. Tá? Não foi nenhuma Sim, surpresa para mim, porque eu vi obrigado. você ao vivo tocando e disse, pô, esse cara tem que estar com os melhores, ele não pode estar tocando com banda pequena, velho. Não é possível. Então, quando Obrigado. para mim não foi surpresa, como digo você, não foi surpresa você ter ingressado no Neil Moss, apesar da árdua tarefa de substituir Paul Gilbert, não é nada, nada fácil, assusta Não, você ter aí alguém do lado como Mike Portnoy, lhe observando, o próprio Neil Moss, que é um monstro de músico, você acompanhou, trabalhou com o cara, sabe o que aquele cara é capaz. Deus me perdoe, cara, mas aquele cara ali é um Roberto Carlos americano, o que a gente considera um Roberto Carlos aqui, para o norte-americano ali é Neil Moss, tá? cara. Principalmente na música cristã, de fato ali no que eles propõem a fazer, que pouca gente sabe, mas Neil Moss, ele toca música cristã. Muita gente faz, Sim. a paulada é música cristã, eu digo, cara, é música cristã. Pois é, e tem muita gente que acaba tendo preconceito, né, com o trabalho dele, justamente por isso, porque ele é bem explícito na fé dele e assim nas músicas, né? Então é um trabalho fantástico assim, né, de composição. E o Mosse é um monstro, né, cara? Uma cabeça, é um gênio assim. É sim um dos melhores compositores contemporâneos que a gente tem. É assim, eu já acompanhava, né? Foi por isso que eu soube da audição, porque eu já acompanhava e já era fã, já assim, conheci por causa das entrevistas do Portnoy, né, que eu conheci primeiro através do Dream Theater. E dali, quando ele falou desse trabalho, cara, eu fui pesquisar, pô, cara, que negócio fantástico, Aí, assim, me apaixonei logo nas primeiras músicas que eu vi. E aí, daí deu no que deu, assim, né? Foi um negócio fantástico, que foi muito bom ter participado, cara. Muito bom. Antes de a gente chegar nesse ponto aí, Neil Moss, que a gente vai explanar, porque assim, não levando, não desmerecendo tudo que você fez antes disso, mas se eu tivesse no seu lugar, talvez a ficha não cai para quem aconteceu, tá? Foi com muita gente, eu já vim conversando, a ficha não cai, mas Sim, talvez tenha sido assim não digo o ápice porque você ainda está bastante novo ainda,
e pode acontecer outras coisas pela frente que possa até que seja superior ao que aconteceu com você dentro do New Moss. Mas, levando em consideração de onde você partiu, porque, pô, a gente tá falando de um nordestino, cara. A gente não tá falando de um cara que tá no centro-sul, que respira a música do lado de Kiko Loureiro, Ardanu, Juninho Afran. A gente não tá falando desses caras. Porque seria muito natural, se fosse Juninho Afran, seria muito natural se fosse o próprio Kiko Loureiro. Mas não, ele olhou pro cara, um nordestino, que saiu de baixo, que lutou pra caramba, feito a gente, que não tem essa cultura instrumental, não tem essa cultura na veia. Na foice, né? E tipo, meu irmão, pra mim, eu chegaria lá, embasbacado, olhando, tipo, pô, meu irmão, eu tô no ápice da minha carreira, tocando com o maior baterista que eu já vi na minha vida, que é Mike Portnoy. Sim. Tocando com um dos maiores compositores e maiores músicos desse planeta. Como é que, antes de a gente chegar nesse ponto aí, eu queria saber mais ou menos como é que tá a tua vida aí durante essa pandemia, como é que tá a tua quarentena, a tua família, toda essa questão aí. Cara, é um momento difícil para todo mundo, né? Acredito, né? Talvez para uns menos, para uns mais, né? Mexer um pouco aqui com o meu momento, porque eu estava bem focado aqui, né, na trajetória com a Essential Hit, né? Estamos focados, né? Que é uma banda baile que a gente toca pop rock, né? Assim, escolhe as melhores coisas dentro desse mundo pop rock aí para fazer. Sem tocar muita besteira, né? Muita porcaria, então tenta selecionar dentro do melhor desse mundo aí, né? Então, desde Michael Jackson, né, a Jota Quest, então passeia aí, né, Guns N' Roses, Pink Floyd, coisas desse mundo aí. E a gente estava bem focado nesse trabalho, né, fazendo shows, né? Então aí brecou tudo, né? Brecou tudo, então a gente tá tentando se adaptar nesse momento, né? A gente já fez até uma live com a Essencial, a gente está preparando uma outra aí para o início de junho, provavelmente no primeiro final de semana de junho de julho, deve rolar aí uma live da Essencial, mais uma, né? Mais uma live para Essencial. Então, assim, eu tô me virando meio que com algumas produções, né? Eu trabalho com produção musical aqui no meu estúdio, que em Jequié, Bahia. Então, a gente está nos momentos, galera, fazendo muito single, né? Coisa tá muito do single. Pô, quero gravar uma música para soltar. Então, galera que é do pop, que é do rock, acaba me procurando também aqui para fazer. Então, eu tô tendo algumas coisas de produção, fazendo. Alguns alunos também. Então, para quem quiser estudar comigo, tô fazendo aulas online, né? Particulares online, só me procurar aqui pelo Instagram mesmo, que a gente consegue fazer esse contato. E também eu estou aproveitando esse momento para gravar um videoaula, né? Que já é um negócio que eu venho planejando há muito tempo, mas meio que esperei um pouco, meio perdido assim, para que direção ir, né? Porque você já tem muito material aí e tal. Mas alguns amigos me abriram os olhos para a coisa da individualidade do perfil de cada um. Então, às vezes, a pessoa que curte o meu estilo e quer saber o caminho que eu penso, como eu penso, como é que eu chego nos solos que eu crio, como é que eu chego nesse pensamento. Então, eu acabei perdendo aí um pouco essa dificuldade de decidir o caminho. Achei o caminho, estou gravando esse material, que em breve vai estar disponível também para a galera. Eu vou divulgar aí no meu Instagram, no meu Face, YouTube também. Então, eu estou tentando, né, um pouco de cada coisa para se virar nesse momento, né? E Deus sempre cuidando da gente, né, pai? Deus é pai, a gente mantém a fé firme nele e sempre tem aqueles anjos que vêm nos visitando aqui em casa e perguntando como é que estão as coisas e a gente não está ficando desamparado não, graças a Deus. Também tem meus pais que estão vivos, me ajudam muito ainda, né? E espero poder retribuí-los ainda muito. Vai, você já retribui, cara. Você é um talento, talvez eu possa apontar aqui um dos poucos talentos de expressão que a gente tem
na guitarra hoje, brasileira. Porque quando eu digo isso, é em relação... E tem muita gente que toca muito, cara, muito pelo Brasil inteiro, desde Manaus até Rio Grande do Sul. Mas quando eu falo isso, não é desmerecendo os outros, é porque os outros ainda buscam uma identidade de timbre, porque é uma crítica que eu faço construtiva a um amigo, né, que ele não aceita. Mas eu digo, cara, isso vai ficar difícil se você... Uma hora você vai ter que aceitar, porque você vai perder algumas coisas na vida, porque você não está aceitando essa crítica. Que é, para de imitar Kiko Loureiro. Loureiro já fez o caminho dele. Cara, essa é uma batalha que eu falo que é um dos pontos mais importantes para o músico, né? E mais desafiador ao mesmo tempo. Sim. Porque é uma briga, né? A gente briga com nossas influências, né? A gente briga com tudo aquilo que a gente ouve. E eu sofri muito com isso porque dentro de mim, né? Porque eu costumo dizer que eu tenho uma memória muito de esponja, assim, uma memória musical, uma memória auditiva, até eu falo. Porque quando eu morei 10 anos em Minas, né? Você já começa ali a pegar o sotaque facinho. Quando você voltava para Bahia, tava falando já mineiro, né? E assim vai para Recife, aí eu já começo a falar de diferente, meio que de Pernambuco, e já começo a puxar. Já volto para casa e o cara já voltou todo. Então eu tenho uma memória naturalmente assim, meio esponja, eu digo que é esponja, né? E então quando eu escuto os guitarristas, né, as pessoas que eu curti muito, né? De qualquer forma vai ficando esses resíduos na gente, né? Então você conseguir pegar tudo isso e criar o seu caminho, cara, realmente é um desafio. E feliz é aquele que ouve esse conselho, que ouve esses toques e pensa, né? Poxa, deixa eu ver aqui, cara, né? O que eu posso melhorar, criar, então. Mas é desafiador mesmo, não é um trabalho fácil, é um trabalho que você tem que ir aos poucos mesmo, se tocando, se moldando, né? Quando eu falo isso, Watson, é em questão, especialmente para ele, em específico para ele, mas isso aí serve para qualquer instrumentista, baterista, contrabaixista, que não é mal nenhum você escutar e ter aquela influência. A influência todo mundo tem. Você partiu de algum canto, partiu de algum lugar. Eu tenho minha influência maior aqui, Billy Sheehan. Sim, sim. Aquela pegada agressiva de drive, tube drive, no contrabaixo, sim. Aquela pegada 3 dedos. Aquele timbre específico, né? Aquela coisa. Mas, dentre outras pessoas aí, eu consigo... eu consegui colocar na minha mente em curto prazo aí, né, de quando eu comecei a tocar até hoje, de que eu preciso tocar do meu jeito. Por mais que eu tenha influência, que todo mundo vai ter, mas eu preciso ter meu timbre, minha forma de tocar, né? Porque quando a pessoa escuta Adson tocando, ele vai dizer, Adson tá tocando, velho. Ele não fica titubeando, pô. Possa ser que seja fulano. Não, ele sabe que o jeito de Adson tocar é esse. Juninho Afran é um clássico disso, né? Todo mundo julga Juninho Afran como um David Gilmour brasileiro. Mas é a forma que ele toca. Mas se você escutar ele tocando, vai dizer, meu irmão, isso é Juninho Afran tocando. Exato. Aqueles lick finais de Juninho Afran, aqueles lick finais com oitavados, são coisas que ele consegue encaixar dentro da musicalidade dele de forma única. Ali é mestre, Né? Então a gente, Cacau Santos, aquela pegada mais mastigada, swingada, dificilmente você vai encontrar um guitarrista que toque parecido com ele. Exato. Os caras conseguem, né? Eu, na verdade, acho que é esse que faz o diferencial, né? Quando realmente você consegue sobressair em meio, né, a tanta gente e começa a ser identificado pelo som. Aí quando as pessoas falam isso pra mim, assim, para mim realmente é o melhor dos elogios, né? Não é nem que toca pra caramba, é técnico, não. É mais esse lance aí. Poxa, cara, não tem jeito. Quando você toca, quando passa teu solo, a gente sabe que é você. Isso aí é o melhor dos elogios, cara. Porque questão técnica é muito relativo. Tá? Exato. Eu curto um tipo de som mais progressivo, mas um tipo de som mais progressivo, mais calmo, mais lento.
Ou seja, é mais puxado para Lenilton, que foi do Novo Som, aquela pegada mais compassada, mais calma, né? E Zack Wilde, que, por incrível que pareça, eu tenho mais influência de Zack Wilde do que de Billy Sheehan, aquela coisa do timbre mais médio e grave, mas que você escuta todas as nuances do som de forma única e consegue se arrepiar com aquilo, porque Zack Wilde é coisa impressionante, de que Zack Wilde é um ogro que toca como um anjo. Exato. Quem tiver aí, Som, né? sim, John Petrucci, ele toca de um jeito tão agressivo na guitarra, mas você escuta de um jeito tão leve. Sim. Só ver Petrucci tocando, vai dizer mesmo, isso é um cavalo tocando quando tá solando. Que ele mastiga a corda que não tem pena, não. Mas. Mas chega gostoso, né? Exatamente. É isso que eu digo. Uma das poucas pessoas que eu conheço, que eu escuto no Brasil inteiro, né? Não comparando você aos grandes, porque você já está no meio dos grandes. Né? Roeiro, Juninho Fran, Tomate, John Mugabe. Você já está no meio dos grandes. Obrigado. É a forma de você como toca. Isso, para mim, é único. Eu escuto aqui o disco que, às vezes, o disco Momentum, e Neil Morse eu faço, cara, é sério, bicho, que ele foi substituir Paul Gilbert, e Paul Gilbert não está fazendo absolutamente nenhuma falta aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Eu vi Paul Gilbert tocando ao vivo aqui em Recife, né? Com um amigo, que ele acabou produzindo isso aí. Eu digo, pô, Paul Gilbert é um monstro, velho. Quando eu vejo Addison tocando no lugar do Paul Gilbert, por escolha de Neil Morse, eu falo, cara, pouca coisa não é, não. Eu acho que nessa notícia toda aí, Addison, eu teria tido um piripaque, um ataque cardíaco, porque acaba, né? Como é que é, não? Meu irmão. Eu fico feliz, cara. Receber essa notícia aí, cara. Como é que é? Como é que foi pra tu receber essa notícia que tu ia tocar com o Neil Morse? Cara, foi fantástico para mim. Foi um processo que não foi tão demorado, foi um processo rápido, assim. Então, mas eu tive tempo de assim, ir mastigando aos pouquinhos, né? Eu acho que todo o processo durou, em média, uns 20 a 25 dias para tudo acontecer. Então, de certa forma, foi meio rápido, mas eu fui digerindo, né, nesses dia a dias, assim, aos poucos. Mas todo mundo, quem acompanhou sabe, né? Eu participei de uma seleção, né? Entre 70 músicos que mandaram material para ele, né? Tocando as músicas que foram pedidas. E dessa peneira foram escolhidos 7 guitarristas para disputar a vaga de fato, né? Nessa peneira na segunda fase. Então foi uma correria, inclusive fiz minha entrevista aí em Recife, né? Tirei o visto aí, uma correria, não tinha passaporte, foi uma loucura, assim, né? Mas Deus foi, assim, abrindo o caminho e eu fui entrando, né? E chegando lá, eu fui o último, cara, na verdade, a ser testado dos guitarristas. Nenhum assistiu o teste de nenhum guitarrista. Eu participei do teste de um baterista. E pra galera que é cristã aí, que conhece, né? Talvez alguns não cristãos conheçam também, mas tem a banda Petra. Sim. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas porque o Neil Morse, ele ficou fazendo eu toquei para ele 2 vezes. Eu toquei no meu momento de ser testado e toquei para um baterista poder fazer o teste. Um dos bateristas que eu toquei para fazer o teste foi um dos bateristas da Petra. Cara. Aí eu falei pro cara, sabe, tipo, velho, onde é que eu tô, né? Porque olha quem tá querendo a vaga também, né? Então, um baterista chamado Paul Simon. Ele tocou num disco
Fire alguma coisa, Fire alguma coisa do Beto, agora é o disco. Mas então eu toquei para fazer o teste. Então o Neil Morse me viu tocar 2 vezes o mesmo repertório. Então, tipo assim, dá para ter certeza se o cara era fake ou não, se era aquilo mesmo ou não. Né? Tentei ser o mais possível, né? Mostrando a fidelidade ali nas partes que tinham que ser fiéis e na parte que eu conseguia entender que poderia, né, adicionar algo meu, adicionei ali com uma dosagem tranquila. E também eu gosto de me divertir tocando, então mostrei um pouco disso e ele também se identificou com isso, que eu me mostro parece um menino no palco, se divertindo, pulando, tocando, e ele também curtiu isso, né? Sentiu que eu também era dessa vibe de se divertir, de tocar. E então eu fiz meu teste, eu fui o último guitarrista a ser testado, e 1 hora depois já recebi a notícia que estava na banda. Caramba. 1 hora depois do teste. Ele sentou, né, finalizou, aí juntou ele, o baixista e o manager dele na época, e sentaram os três e foram selecionando, porque o teste foi para guitarrista, tecladista e baterista, né? O Portnoy nessa época não estava um batera fixo, mas ele acabou fazendo a maioria dos shows com que eu fiz com o Neil Morse, mas quando ele não podia, tinha que ter o batera sub, por isso que estava fazendo os testes com os bateras. E então, 1 hora depois eu recebi a notícia que eu estava na banda, mas já recebi assim, ó, cara, a gente tá aqui em dúvida de um baterista, a gente precisa tocar de novo. A gente ficou aqui em dúvida entre 3 bateristas, e você pode tocar comigo aqui já com os 3 de novo? Eu falei, posso. Aí já toquei de novo essas músicas com os 3 bateristas. E quando acabou esse teste com os 3, a gente já foi pra salinha e eu já tava opinando ali quem que seria o baterista. E aí, Alex, o que, é que você achou qual que você curtiu mais? Eu dei minha opinião, cada um deu sua opinião. E acabou ficando o baterista que eu falei, mas que outros também falaram, que é o Jason Gianni, né? Que inclusive a gente iniciou, tá meio parado o projeto, mas eu pretendo retomar, que é o meu segundo álbum instrumental, né? E ele topou fazer comigo, assim, graciosamente, muito. Gianni é um monstro, um grande instrumentista, grande professor lá, apaixonado pela música brasileira. Tem um livro, tem um manual, né? Um método de música brasileira, né? Um cara gringo e ensina música brasileira em Berkeley e em outras escolas lá em Nova York. Ele é nova-iorquino. E é o cara que está fazendo esse meu segundo álbum, né? Instrumental. Então foi muito rápido, cara. Depois desse teste, pra você ter ideia, 3 meses depois já tinha os primeiros shows. Eu tive 3 meses para aprender o repertório. Fizemos 2 ensaios e o terceiro já foi no show. Todo mundo chegou no ensaio pronto, né? E até então a gente não sabia que o Portnoy ia fazer nenhum show. Então esses primeiros shows foram com o Jason, né? E aí na segunda turnê, aí sim, a gente recebeu um e-mail, pô, galera, o Portnoy vai fazer essa turnê aí. Aí todo mundo pirou, né? Que todo mundo fã do cara, né? Todo mundo que fez a audição já era, né, fanático do Portnoy. Então, cara, foi um negócio incrível, assim, muito gratificante, porque isso que você falou, né? A coisa mais profunda, assim, para quem vive, né, como a gente. O contexto de ter vindo, né, da cidade como Jequié, que a gente não tinha, né, uma informação de nível na época, então era tudo meio pegando aí do que conseguia pegar em vídeo, em revista, né, o que a cópia da cópia que chegava por aqui, enfim, aquela loucura. Depois eu passei 10 anos em Governador Valadares, eu passei minha adolescência em Governador Valadares, dos meus 10 a praticamente meus 20 anos, né? Eu passei em Governador Valadares, aí, poxa, eu vou para Minas, de repente lá vai ter uma informação bacana para mim aprender essa coisa da improvisação. Cheguei lá, felizmente não consegui um professor legal para estudar isso, eu tive que me virar sozinho do mesmo jeito, para mim continua a mesma coisa. E uns 5 anos depois, eu que já ali com uns 15 anos, já estava ensinando. Eu que era o professor de improvisação de GV ali, pelo menos eu lembro da época, eu era quem estava disponibilizando esse tipo de aula. Lá tinha muito o contexto do erudito, né? Então tinha muito piano clássico, violão clássico,
Não tinha muito professor nessa área, mas na área de improvisação, de criação, que é o que eu estava em busca, né? Cara, eu quero saber o porquê que o Steve Vai fez isso. Eu quero saber porque o Joe Satriani fez isso, né? Existe um caminho, não existe, é tudo da cabeça, né? Além de técnica, essas coisas, né? Mas o meu foco era aprender isso, cara. Existe uma maneira de pensar, e aí foi essa busca, né? E muitas horas no quarto sozinho mesmo, se virando, e foi o jeito. Então, até quando eu cheguei nos meus 17 anos, Felipe, eu comecei a ser chamado para as gravações lá da cidade e já comecei a migrar para o Rio, assim, né? Porque foi quando eu conheci o Val Martins, que fez essa ponte minha, né, entre GV, Rio de Janeiro. Depois ele se mudou para Vila Velha, Espírito Santo, então eu acabei fazendo muita ponte Jequié, Vila Velha, onde eu gravei ali para o Carlinhos Félix e aí para geral, assim, Anderson Freire, né, foi abrindo o caminho aí para o meio gospel aí da maioria dos cantores, assim, né, conhecidos aí. Fala aí só alguns nomes aí que você já teve a oportunidade de gravar, de tirar um som, porque geralmente o meu público, ele é um público um pouco mais leigo, tá? Sim. Por quê? Qual é o intuito de tudo isso aqui? É de aproximar você, que é músico, artista no bom sentido de fazer arte, né? Daquela pessoa, do público, que não consegue ter acesso a vocês por algum motivo, tá? Porque a gente entende que muitas das vezes você está tocando lá no show, acaba um show, você não tem como dar suporte e atenção a todo mundo. É impossível. Você tem lá 20, 30 mil pessoas, 5 mil pessoas, você não tem como atender todo mundo. Então, a intenção é justamente essa, quebrar esse negócio de que eu não consigo falar com o Beltrano porque Beltrano é músico. Cara, vamos parar com isso, velho. O cara não te deu atenção naquele dia porque não pôde ter atenção naquele dia. O cara tá lá. Porque muita gente não entende como é que é o trâmite do show. Chegou, esquentou, isso aí, muitas das vezes você nem come, porque poucos que chegam lá conseguem comer alguma coisa. Chega lá, faz aquecimento, passa som, sobe no palco, toca. Desce do palco, pega as coisas, ônibus, outro show, e assim vai. Cada show é uma história, né? Cada show é uma história, cada show tem um schedule, né? Tem um cronograma, tem... Então, por exemplo, minha turnê na Europa, eu fiz uma turnê na Europa, fui para Itália, fui para França, fui para Alemanha, Londres, Suécia, Suíça, Holanda. A Itália, só para você ter uma ideia, a Itália eu só pisei na calçada e voltei pro teatro, e quando terminou o show tive que pisei na calçada para entrar no ônibus e ir para a próxima cidade. Bom, mas é justamente isso que as pessoas não entendem e acham que... Tinha tempo. E as pessoas justamente não entendem isso e acham que o músico ele está fazendo de mau gosto. Não é. É que existe uma logística, existe um cronograma. Não tem jeito, cara. Eu adoro conversar com a galera. A galera que já foi em shows e conversou comigo, que teve essa oportunidade de conversar comigo, sabe que eu converso pra caramba, não tenho muita frescura, não, né? Adoro conversar com a galera e tal, mas infelizmente, às vezes, por causa dessa logística, realmente complica um pouco. Mas vamos lá, os nomes com que eu gravei, né, mais conhecidos, né, vou tentar pegar da ordem mais ou menos cronológica, né, dos famosos, assim. Então, Val Martins, o cara que realmente me abriu as portas, que me limpou para o Carlinhos Félix, né, Carlinhos foi gravar um disco no estúdio do Val, estava lá sentado no sofá, assistindo eles conversar, eu fã do Carlinhos desde a época do Rebanhão. A quem conhece aí e acompanha o Carlinhos, eu escutava Rebanhão com meu pai, né? Os Vinis. E até hoje eu tenho esse contato com o Carlinhos, né? Sempre estou fazendo uma coisa com ele. E daí o Carlinhos perguntou: pô, cara, tô precisando montar uma banda aqui, precisando de um guitarrista. Aí o Val falou assim: aí no sofá, aí, tá aí no sofá. E aí dali já partimos para gravar o disco dele. E já emendei, tô com o Carlinhos aí uns 3 anos direto. Mas até hoje, né? Isso foi lá, acho que 2002, 2003, mais ou menos. Mas até hoje a gente está gravando algumas coisas com o Carlinhos, sempre virou um amigo aí também, um parceirão. Aí veio, cara, lembrar os nomes mais... Melissa, né, que na época fez um sucesso bacana nessa época.
fiz um DVD com a Comunidade da Graça, com a comunidade da Zona Sul, que é a comunidade da Aline Barros, então ela estava presente no evento. Toquei com a Aline não só nesse DVD, toquei naquele evento que acontecia em São Paulo, que era o Troféu Talento, né? Então, eles montavam uma banda única para acompanhar os cantores que estavam concorrendo à melhor música do ano, né? Então, ali eu toquei com quase todo mundo que estava na época famosa, 2007, 2008 e 2009. Toquei esses 3 anos seguidos, saí de Jequié para ir tocar na banda de São Paulo, para acompanhar, dividir um Troféu Talento desse com o Cacau. Conheci o Jonas, que tocou uma época com o Leonardo Gonçalves, tivemos muita amizade. Foi eu que eu conheci a galera de São Paulo, Paulo César Baruch, né? E toda essa galera, né, a gente conheceu nesse projeto. Júnior Camilo, né, que toca com Thales também os teclados, que já me apresentou o Fábio Aposan, que aí já foi, né, uma coisa ligando a outra. Então, em São Paulo, eu acabei tocando com todo mundo aí, os Valadões, né? Galera de São Paulo mesmo, né? Meu nome era Jamile, a Daisy da Fat Family, infelizmente nos deixou, né? No passado, mas eu tive essa oportunidade de tocar com essa violenta cantora, né? Demais. Davi Sasser, né? Fiz esse disco dele, o Vem o Teu Reino, né? Então, basicamente, essa galera. Toquei com o Thales, né? Fiz alguns shows com o Thales, algumas dificuldades do Cacau de fazer alguns shows. Teve uma vez que ele adoeceu, outras vezes tinha um compromisso, e aí a galera me ligava daqui, cara, você ir para nos salvar. E, tipo assim, me ligava nos 45, né? Geralmente. O Fábio Aposame me aprontava essa, entendeu? Então, se ele vê essa live, né? Quase me matou do coração. Né? Me ligou aqui 4 da manhã para fazer um show aí perto de vocês, aí em Teresina do Norte, depois do show em Manaus. Tipo, 4 da manhã, sem ensaiar, sem nada. Falei, mano, como é que eu vou tirar essas músicas? Vem ouvindo no avião, né? Tipo, tá, beleza. Fui anotando no avião, tô com uma enxaqueca enorme. Mas dessa vez dei conta do recado, então a gente fez alguns shows, cheguei para África, Tales, em Angola. Então, isso foi em 2013, foi logo quando eu voltei do New Moss. O New Moss eu fiz em 2012, 2013, e aí em 2013 eu fiz essa correria aí com o Tales. E foi isso, cara, assim, né? Tem uma galera legal, alguns discos legais que a gente conseguiu gravar, né? Tem o Coles, pra quem acompanhou o Coles aí, que deu uma andada bastante por esse lado aí de Recife, né? Então fiz aí na época que o Gessi ainda tava no Coles. Então foi bem legal, fizemos discos bem legais, tem umas guitarras bem legais, tá? Ficou muito bacana. Vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta mais pessoal, para um amigo em específico, que ele vai pirar. Como é tua amizade com o Mike Portnoy? Como é que foi construído isso? Como é que é essa relação? Cara, ele vai pirar, porque ele disse, bicho, me faz essa pergunta, pelo amor de Deus. Esse vou lembrar de fazer. Cara, legal. Cara, é o seguinte, Portnoy é um cara hiper, né, ocupado, né? Sou busy, né? Como dizem lá, né? Muito ocupado. Portnoy, nesse período eu tava com ele tava com mais 7 projetos paralelos. Não sei como é que aguenta. E eu cheguei a conversar com ele, cara, como é que é essa loucura tua e tal? Ele, cara, eu fico 2, 3 dias em casa e o resto é estrada. Então, termino a turnê, fico 2, 3 dias em casa, ensaio, turnê. Acaba a turnê, 2, 3 dias em casa, ensaio, outra turnê, outra banda, outra coisa. 2 dias em casa, vamos gravar o disco do New Orleans, não sei o que, e assim vai. Então, é uma vida muito louca, né? Então, assim, eu não perturbo muito, né? Mas ele é muito carinhoso, assim, comigo, e os americanos usam bastante e-mail. Bastante e-mail. Acho que até mais do que o WhatsApp. E, pelo menos, pelos contatos musicais que eu tive com eles, tudo era via e-mail. Então, toda vez que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa que eu queira falar,
que eu mando e-mail, ele sempre é solícito, assim, responde em 2 minutos, 3 minutos. Assim, não demora, assim, é muito prestativo, assim, em meio a essa loucura toda, essa correria toda, né? Então ele é super gentil, assim. Ele foi super carinhoso comigo, cara, assim, no período que eu tava lá. Me botou apelido, né? Me chamou de King Ed Rock, né? King Ed Rock. Aí, né? Então, quem acompanha no meu canal do YouTube, eu deixo esse vídeo lá como primeiro pra galera ver, que foi um comentário do nosso último show na Europa. E então ele assim é brincalhão daquele jeito mesmo, é sempre fazendo resenha fora dos expedientes. Quando é música, não tem, é um cara super profissional. Inclusive na época que ele estava com o Neil Morse, né, como ele estava com um baterista meio que sideman, não estava como um membro, né? Porque agora, após a minha saída, eles meio que transformaram o projeto em Neil Morse Band, né? Um projeto é uma banda. Apesar de ter o nome do Neil Morse, virou um projeto de banda, né? Quando eu estava lá ainda, era um projeto do Neil Morse solo, em que ele convidava, então estava nesse formato. Então, nesse período que eu estava, cara, eu tive a oportunidade de ouvi-lo dar uma opinião sobre alguma coisa que eu não me lembro agora, mas de dizer assim, cara, mas eu sou só baterista, tô aqui porque você decidir, sabe? Então, assim, e o respeito do Neil Morse com ele, cara, é tão grande e tão quanto o dele pelo Neil Morse, sabe? Assim, eles têm, além de amizade mesmo, que têm uma amizade bacana, eles se respeitam muito, assim, mas eles sabem o cara saber se colocar, ele sabe que naquele projeto ele é só baterista e ele se coloca daquele jeito. Tá lá no horário, cumpre horário, entendeu? O cara é super profissional, não é porque o Portnoy que sacaneia, entendeu? Então, claro que ele tem o hold dele, era o único que tinha o hold particular, né? Que era o Rose, que tá com ele com mais de 25 anos com ele, né? E ele já adiantava toda a bateria, já entregava para ele a bateria já 95% já pronta. O resto era só ajuste pessoal dele, aumenta um pouquinho isso aqui, baixa um pouquinho isso aqui. Mas ele cumpria a parte dele lá, sempre como um profissional. Então é isso, assim, o Cortina, ele é sempre solícito, assim. Eu que não sou um cara que gosta de encher o saco de ninguém, assim mesmo, sou bem da minha, assim, bem, tenho um semancol bem em alta. Então, assim, eu só falo mesmo quando tem alguma coisa em especial, né, alguma coisa em específico, assim. E, e ele sempre responde, então é um cara super gentil. Podiam reeditar uma parceria aí, né? Pois é, cara. Eu na época, quando comecei o meu projeto, eu cheguei. Claro que eu tentei chamá-lo para o meu projeto instrumental, mas ele estava com esse monte de projetos, 7 projetos. Eu falei, cara, eu não tenho mais onde botar a coisa. Obrigado pelo convite, mas eu não tenho como, não tenho como assumir, né? E aí, claro que eu entendi, né? Lógico. E já esperava também, que ele falou, cara, tá super, né? Tem onde botar mais coisa, né, cara? Então, Porque fora o Neil Morse, né, ele tem o Transatlantic, né? Que roda, Flying Colors. tem o Liquid Tension, que ele roda pra caramba também. Na época eu tava com Adrenaline Mob, né? Tava mais Sim. em Green ritmo. Dog. Agora tá com Sons of Polos, né? Apollos. E. Para, mano, não para. Não para. A, a pergunta que fica é como é que esse cara, com a idade que ele tem, porque já não é mais nenhum menino, Não consegue é, cara. tanta coisa aí e tocar de forma tão, eu vou dizer assim, tão característica ainda, porque por onde passa, eu lembro do show que ele fez, de um disco que ele fez em específico, um show que ele fez aqui no Brasil, que foi do disco Nightmare, do Avenged Sevenfold. Cara, Sim. ele não é pra ninguém, todo mundo tocar não, velho. Caramba, tu tem essa idade, tu tá tocando, tu tá fazendo melhor que o baterista que gravou isso aqui, velho. O cara de outro Cara, é outro nível. Poxa, nós cinquentou, né, cara? Já cinquentou nível. aí, já tem 1 ou 2 anos aí, eu acho. Tá com 51, 52, agora nem lembro. Mas é incrível, cara. É uma cabeça incrível, assim. Ele é bem. O bicho não para, né, cara? Ele é bem compulsivo também, assim. É um cara que respira isso aí o tempo todo, assim, né? Como é que tá a tua rotina de estudo? Tu faz teu cronograma de estudo?
Ou tu chega assim, ah, hoje eu vou estudar e amanhã não, amanhã eu vou tirar o dia para mim, para a família, hoje eu vou me internar no estúdio e vou estudar. Como é que é a tua logística aí? Cara, ultimamente eu tenho focado assim dentro do que eu tô de projeto para aquele mês ou para aquele, né, para, sei lá, o que tiver programado. Então, eu acabo sempre falando, por exemplo, o projeto da Essencial Hit, a gente trabalha com poucos músicos, né? Mas a banda tem que soar gigante, assim, né? E às vezes a gente toca, por exemplo, eu sempre cito o Michael Jackson, porque pô, o Michael Jackson tinha uma banda aí de, sei lá, de mais de 20 cabeças, não sei, Sim. 16 a 20 músicos, e a gente tem que fazer com quatro, né? Então acaba que eu tenho todo um trabalho de pré-produção para fazer. Então quando eu estou nesse período de trabalhar no repertório da Essential Hit, não dá para estudar nada, ter que focar ali, enfurnar no estúdio e gravar coisas, né, dos VS e mandar pra galera, mandar as partes da galera, editar as músicas, né? Às vezes a gente, às vezes a música tem um trecho que eu acho cansativo ali pro show, né? Pelo menos para o nosso para nosso perfil, né? Que a gente vai sentindo um pouco a vibe de como rola. A gente toca festa, né? Então, casamento, né? Formatura, aniversário. Então, assim, às vezes a galera não tem saco de ficar vendo muito arranjo, muito instrumental. Então, às vezes, alguns tempos eu tenho essa sacada, eu já dou uma enxugada em alguns momentos. Então, já tem que passar pra galera, galera, eu editei isso aqui, vamos encurtar um pouco essa parte aqui. Então, tudo isso leva um tempo enorme, né, cara, para montar um repertório assim. A gente fez há uns 2 anos atrás, a gente repetiu ano passado, um tributo aos Beatles, cara. E eu até comentei no show que o tributo aos Beatles é um negócio, cara, assim, porque as músicas são desse tamanhozinha, velho, 2 minutos de música. Então, pra você fazer um show de 2 horas, mano, tem que meter 300 músicas, entendeu? 300 músicas para dar 2 horas. Você fala, cara, é música pra caramba. Então, por mais que sejam pequenas, cara, é uma música nova. Cada música é um negócio, é uma história, entendeu? Então, me toma muito tempo. Essencial Hit me toma muito tempo quando eu estou nesse período de, de produção, de novos repertórios. A gente está sempre renovando alguma coisa. Então, quando eu estou nesse período de fora disso, aí eu consigo estudar mais um pouco, consigo pesquisar mais, consigo, né, brincar mais com a coisa da improvisação. E as coisas das aulas também, né? Alguns alunos sempre acaba desafiando a gente sempre tem que levar, né, uma coisa bacana para eles. Então, o momento dos alunos tem sido bem desafiador para mim também, bem legal. Adson, o John Araújo aqui está perguntando quais são tuas influências na guitarra. Tá, cara. Eu não tenho tantas influências assim. Eu consigo dizer nomes bem específicos que para mim são presentes assim, são caras que me sugaram. Então, assim, teve muita gente brasileira que eu escutei bem antes dos gringos, né? Então eu posso sempre citar. Eu cito o Juninho, a Fran, aqui no Brasil, como um cara que a gente cresceu ouvindo e um dia o Juninho virou um amigo, assim, bem especial. Eu vou a São Paulo e sempre que a gente tem alguma coisa para fazer junto, fico na casa dele. Então, um brother do coração. E um dia a gente fazendo uma jam lá, né? Ele até comentou, pô, a gente tem algumas influências bem parecidas, né? E tal, mas é porque eu também escutei bastante ele, né? Então, a gente acompanhou muito essa caminhada do Juninho, né? Frank Solari, Arthur Danui, Eduardo Danui, são caras que eu escutei muito, assim, aqui do Brasil e eu, assim, escutava bastante, né? Então acaba tendo um pouco deles também, acredito, no meu som. E dos gringos, cara, quando eu comecei a escutar, o Steve Vai mudou minha vida, né? É um cara que eu cito, não pela. Tem muita gente que às vezes escuta, isso aqui é essa música muito técnica, cara. Eu não olho pro Steve Vai. É engraçado, eu consigo olhar, eu não consigo pensar no Steve Vai como um cara simplesmente técnico, sabe? Eu até esqueço disso. Eu acho o Steve Vai um dos caras mais impressionantes pela capacidade que ele tem de criar tanta coisa nova a cada disco, incansavelmente, na idade que tá, ele poderia ter relaxado, entendeu? Porque já fez discos assim impressionantes, mas eu vejo no Vai
a mesma energia que ele implementou lá naquele disco Flex-Able lá atrás. É um Sim. cara que tá sempre tentando trazer. Eu sempre vejo aquele mesmo garoto de lá, saca? Falo, mano, que esse cara. Me mata no Steve Vai. Falo, mano, eu já tô cansando, entendeu? Eu tenho menos tempo de estrada do que você e você continua, sabe? Tipo assim, um cara impressionante. Eu fiz uma jam com ele, né, em Salvador. Não sei se o pessoal viu aí. Se não- quem não viu, só colocar lá, né, Arte Sodré Steve Vai. Foi uma delícia, assim, porque eu pude passear na conversa dele, né? Tentando falar a linguagem dele, mas tentando também ser eu ao mesmo tempo. E foi legal que ele percebeu, depois ele elogiou pra caramba. Cara, que você toca muito e tal. Eu fiquei feliz demais, porque é ali pra mim, né, um dos tops, né, das minhas influências, né? E depois, cara, eu tive uma mexida na cabeça, assim, quando eu escutei o Scott Henderson. Cara, É porque assim, eu comecei nesse caminho rock e tal, e comecei a deparar com os estudos de improvisação, que eu comecei a pesquisar, com o mundo do jazz, e assim, mas eu não curtia a sonoridade do jazz tradicional. Eu falei, cara, eu não quero ser esse guitarrista, né? Eu sou roqueiro, assim, gosto da distorção, eu gosto já foi, tô contaminado com isso, né? Mas eu queria um pouco a mais. Então, quando eu escutei o Scott, né, com o lance lá do Tribal Tech, né, que foi um amigo lá de Valadares que me apresentou, né, um baixista, e eu falei, cara, isso aqui é demais, mano. Aí mudou minha cabeça. Aí eu só escutava Scott Henderson, queria entender aquilo. Aí eu falei, mano, esse caminho aí do Fusion já me comove mais e tal, né? Então me levou mais a apreciar, né? Às vezes, esse caminho mais alterado, mais outside, né? Da música. Então o Scott mudou minha vida, né? Mexeu na minha linguagem de tocar também, né? Eu comecei a perceber essa mudança assim, né? Então tem muito disso também, quando, né? Principalmente quando eu vou para esse caminho Fusion, né, do Scott Henderson. É, e o Petrucci, cara, também porque eu acabei me rendendo assim, muito à palhetada alternada, apesar de ter o conhecimento do sweep e fazer algumas coisas, eu gosto dessa energia da palhetada alternada e eu encontrei isso no Petrucci, né, cara? Além também que não é só o caminho, o Petrucci não me impressiona só tecnicamente, me impressiona aquela obra deles toda ali, né, do Interior, assim, tem gente que, não gosta, não sei o quê, cara, eu acho impressionante. Claro que tem discos e discos, né, mas, e diga-se de passagem, a primeira fase pós-Portnoy, o primeiro disco ali eu não curti nada, achei meio, eles ainda tentando se virar sem o Portnoy. essa coisa meio pop, mais puxada pro rock and roll. Aí depois vieram com a Stone Chip, que aí Porque desceu a assim, ladeira do cara, vento. convenhamos, né? O Portnoy não era só o baterista da banda, né? Era um cérebro. E, Sim. claro, os caras tinham que começar a se virar sem ele ali. E a gente entende, eu entendo que fez falta e que eles estavam começando assim, se reencontrar, né? Se reinventar ali de novo. Mas, então, minha admiração pelo Petrucci não é só pela palhetada, me influenciou sim, porque eu realmente queria fazer esse caminho alternado. Falei, cara, eu quero isso aqui, eu gosto dessa energia da palhetada alternada. O Sweep às vezes deixa um pouquinho cremoso demais em algumas partes que eu não quero deixar cremoso. Então, eu quero deixar cítrico alguns trechos, então eu acabei tendo assim, me identificando, né, com ele, com isso. E automaticamente o Dream foi muito importante para me levar pro prog, né, de vez assim, porque foi através deles que eu fui cavar as coisas, que eu fui voltando à história e voltando às influências deles, né? Yes, Kansas, Pink Floyd, né? E fui cavando essa galera aí, né? Então, o jeito dele compor, apesar de ter muita coisa complexa, tem também uma coisa muito simples dele pensar e que abriu caminhos na minha cabeça. Falei, pô, cara, isso aqui é simples de pensar, né? E é bonito, né? Então, você percebe que não é tudo.
tudo não tem que ser complexo, né? Tudo tem beleza na simplicidade. Então, tudo isso foi mexendo comigo, cara. Agora, eu vou dizer aqui uma coisa que me moldou bastante, sem citar guitarrista, né? Que foi o estúdio, cara. O estúdio, principalmente com o mestre Val Martins, que foi o cara que começou a me dirigir no estúdio, né? Nos discos dele, no disco de outras pessoas que ele estava dirigindo. Aquela coisa, cara, você tem que contar uma história, você tem que sair lágrimas, essas palavras, mano, esse negócio foi mexendo comigo, que eu falei, cara, eu tenho que achar o caminho de sair. Então, isso daí também me fez pegar tudo isso desses caras, né, e tentar criar essa identidade de história, de emoção, de realmente passar alguma coisa na guitarra, né. Tanto que eu demorei bastante para fazer o meu disco instrumental, né? Toda essa história com o Val Martins começou em 97, 98. Gravei o disco dele pessoalmente em 99, foi lançado em 2000, foi lançado em 99 para 2000 e fui fazer o meu disco instrumental em 2011, né? Então foi quase aí 11 anos depois, ou mais de 11 anos depois de tudo isso começar, e eu pude fazer um disco que hoje eu sinto alegria porque as pessoas dizem pra mim o que eu acho que tem que ter um disco instrumental. Cara, eu escuto todas as músicas e, sabe, todas têm uma história e todas são boas. Cara. Não é aquela coisa, vou pular essa, vou pular essa. Eu escuto o disco todo. Então, quando eu comecei a escutar isso das pessoas que eu ouvi do meu instrumental, porque, convenhamos, às vezes tem alguns discos instrumentais que a gente, pô, não tem mais saco de ouvir. Pô, essa aqui é legal, pô, essa aqui com uma fritação, né? Então foi um negócio que eu queria muito, assim, né? Eu tinha muita vontade de fazer meu disco instrumental e o meu medo era esse, cara, eu quero fazer um disco que as pessoas realmente escutem e que dê vontade de escutar de novo, né? E tive essa alegria de ouvir isso de algumas pessoas e falei, poxa, acho que eu consegui, né? Fazer esse disco. Então teve toda essa, né, todos esses acontecimentos, né, tudo ao nosso redor acaba nos moldando, né, Felipe? Com Acontecimentos certeza. tristes, bons, experiências dentro de estúdio, experiências boas e ruins, né? Momentos que você acertou, momentos que você errou. Então, tudo isso acaba moldando a gente como músico e o estúdio realmente foi um grande balanço nisso aí, né? Balanceou tudo isso que eu estudava por fora, né? Tudo isso que eu estudava por fora. Botar tudo de um jeito que pudesse falar com as pessoas. Assim. Para a gente aqui não estourar o tempo, que a gente só tem mais 5 minutos aqui. ah, o ruim de fazer live pelo Instagram é justamente isso, quando o papo está começando a andar, Esquentar. aí o Instagram quer começar a cortar a gente. Eu queria te agradecer bastante a todos que compareceram aqui. Obrigado, cara, a todo mundo aí. Como pessoa. Eu espero, quando você vir aqui para Pernambuco, aqui pela zona metropolitana, dá uma ligada, passa uma mensagem, ó, tô por aqui. Irmão, você tiver, onde estiver, eu vou atrás de você, cara. A gente se vê aí. Obrigado, obrigado aí pelo convite mesmo. Obrigado a todo mundo aqui. Desculpa a gente não poder nem ler tanto aqui as mensagens. Tem um brother aqui falando, é o Aldo, dizendo aqui que estava na Jam com o Steve Vai, lá em Salvador, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Vai seguindo a gente. Obrigado aí, Resenha Musical, Felipe aí, toda essa galera. E pode deixar. Espero que essa pandemia passe logo. Deus Que a gente quiser. comece a pular de novo aí nos palcos, nas cidades, né? Que a gente tá fazendo muita falta isso aí. Com certeza. Eu queria saber de você, fica com você a palavra aí, qual é a mensagem que você quer passar para a galera aí? Ah, pode ser de esperança, pode ser de técnica, enfim, pode fazer seu jabá à vontade, o tempo é seu. Beleza, galera. Ó, do Jabá é só aguardem que vai sair o meu curso, em breve. Pode me contactar pelo Instagram. Quem quiser aulas particulares, tá rolando também via WhatsApp, Skype, Zoom, que for. E mensagem de esperança, cara. Eu sempre falo que nenhum sonho é impossível, cara. Né? O que aconteceu comigo é uma prova real disso, né? Eu tinha esperança, sim, de que eu podia ser escolhido pelo New Moss, né? Mas, ao mesmo tempo, é um negócio super difícil de acontecer.
né? E graças a Deus, dentre os 7 guitarristas, todos gringos, gente formada, professor de Berkeley, nego formado em outras universidades, escolheu o Jequiéense, que estudou autodidatamente no seu quarto, pesquisando, perturbando e insistindo. Então, nunca deixe de sonhar se o sonho se parece difícil, insista e invista, né, cara? Porque você tem que se dedicar, né? Não foi fácil chegar lá, foi todo um processo que eu faço desde muito tempo. Então eu estava pronto para aquele momento. Então, o que eu sempre falo é isso, cara. Esteja pronto para o seu sonho. Obrigado, cara. Um abração para você, para a família. Que Deus abençoe todos vocês aí. A galera que veio aqui curtir esse papo, que Deus abençoe todos vocês. Curta aí, siga a gente aí nas redes. Vai aí na Essencial Hit, curte, segue, vai lá dar uma força aí para que o cara é bom, velho. O cara é bom. Como a gente diz aqui, é bom. Aqui, acho que não deu para mostrar a camisa, mas eu tô aqui com a camisa da Essencial Hit para fazer o jabazinho aqui, mas não deu para mostrar. Me perguntou que o Portnoy pessoalmente é muito na dele. O Portnoy é brincalhão, quem pegou aí, falei, muito brincalhão, muito divertido, sempre legal, sempre ali. Quando ele tem um momento dele, ele vai pro cantinho dele, fica lá, todo mundo respeita. Mas quando tá com a galera, é resenha o tempo todo. Muito legal. Beleza. Felipe, obrigado, mano, mais uma vez, viu? Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Adson. Abração para vocês aí. Obrigado vocês novamente. Vamos seguir em frente aí. Vamos fazer muito mais coisa boa, porque de você só sai coisa boa. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Na paz aí a todos. Muito obrigado. Valeu, galera. Abração.